Pois bem, na abertura do programa, hoje nós colocamos que estaríamos conversando com os nossos convidados sobre o dia de hoje, 24 de abril, quando se comemora o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. E até pontuamos aqui também que, em certas situações, o jovem termina sendo incompreendido, já que ele busca, de alguma forma, a experiência no mercado de trabalho. Aí não pode, porque é muito jovem. Aí quando ele retorna a esse mercado, quer dizer, para buscar experiência, não pode também porque é muito jovem. Então fica aquela situação onde ele não sabe como fazer. Mas existem programas aqui no nosso país voltados justamente para esses jovens, né? O jovem aprendiz, como também nós temos aí também aquele jovem estagiário. Enfim, então existem as oportunidades. Agora, essas oportunidades, será que elas alcançam todos que estão nesse nosso território de tamanho continental? Bom, nós vamos então conversar com os nossos convidados. Já temos, portanto, aqui para os nossos convidados com os quais nós vamos então conversar. Já tenho aqui a doutora professora Maria Peregrina de Fátima Rota Furlanet, ela que é professora do Departamento de Educação da Unesp, em Presidente Prudente, professora de Didática na Educação no Campo Qualidade de Jovens e Adultos do Pronatec Campo. Professora Maria Peregrina, bom dia e obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Tá, muito bem. Bom dia a todos. E obrigada pelo convite da gente estar participando de um debate sobre um assunto tão importante. Muito obrigado a senhora. Cumprimento também a professora Scarlett Oliveira, analista de treinamento e desenvolvimento do NUB. NUB é o Núcleo Brasileiro de Estágios em Belo Horizonte. E, claro, vai conversar também conosco sobre aí o futuro na formação do jovem no mercado de trabalho. Nós também vamos conversar aliás, deixa eu cumprimentá-la, né? Professor Scarlett, bom dia, obrigado também pela atenção, tá bem? Bom dia, Walter, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional e do programa Revista Brasil também. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado a senhora pela gentileza. Também cumprimento ao professor Carlos Henrique Mencassi, ele que é presidente da ABRES. A ABRES é a Associação Brasileira de Estágios. Está conosco também agora ao telefone. Professor Carlos Henrique, bom dia, obrigado também pela atenção, tá bem? Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional e a todos os jovens trabalhadores do Brasil. Isso, muito obrigado, portanto. Bom, eu só pedirei aos nossos convidados 3 minutos para cada resposta, para que possamos aproveitar bem aí o nosso programa, que vai até às 9h55. São 9h24 agora. Eu farei a mesma pergunta para os três nessa primeira etapa, começando com a professora Maria Peregrina, professora, justamente se há motivos hoje, neste 24 de abril, para se comemorar, ou seja, o jovem ele tem facilidade de trabalho aqui no nosso país? Facilidade de trabalho? Eu acho que nem tanto, né? Mas também o jovem, eu acho que a gente precisa compreender que idade de jovem nós estamos dizendo. Que na educação de jovens e adultos, a gente trabalha com jovens a partir dos 14 anos. Para o jovem em liberdade assistida, contraventor, a gente trabalha com a idade de 12 anos. Então, que jovem é esse que nós estamos dizendo, né? É o adolescente, é o pré-adolescente, é o jovem. Eu vou falar sobre o jovem a partir de 14 anos. Não é fácil encontrar um emprego, porque 14 anos, na verdade, ele não tem ainda nenhuma qualificação. Nem é para ter. Eu sou a favor daquele jovem que tem as mesmas condições em todas as classes sociais. Se o mais rico não precisa trabalhar, mas tem uma boa escola, eu sou a favor de que tenha todos os jovens essas mesmas condições. Uma boa escola, uma boa escolarização, terminando o ensino médio, para ele ter opção ou não de ir para uma universidade ou um curso técnico. Essa é a minha resposta para agora. Tá certo. A mesma pergunta também para a senhora, professora Scarlett. Uhum. É exatamente isso. Facilidade nem sempre tem, né? Mas é importante, essa data também, né? O Dia Internacional do Jovem Trabalhador é muito importante, porque o objetivo é ressaltar a importância do jovem no mercado de trabalho. Não é fácil porque a maioria dos empregadores, né, e das organizações tem o foco em buscar alguém já com experiência.
quando na verdade não é necessário, porque esse jovem, né, essa geração atual, traz novas ideias, e essas novas ideias podem contribuir com o avanço do negócio, com o avanço da empresa, com o avanço da área em si, e eles também podem contribuir de formas bem gerais, porque muitos, né, mesmo que seja o jovem aprendiz, que aí está no mercado a partir dos 14 anos, ele já tem essa ideia e essa questão de, né, ele questiona bastante, é um jovem corajoso, então é muito importante. Além disso, né, podemos contar com os estagiários, que podem estar no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, então a empresa tem um benefício com ele, porque não tem vínculo empregatício, e além disso traz essa pessoa aí que já tem uma visão mais abrangente, né, um mundo mais jovem. Entendi. Bom, chego também no professor Carlos Henrique Mencassi, também nesse mesmo contexto, professor, ou seja, o país dá oportunidade, portanto, aí aos jovens, é claro, temos aí os programas já citados, o nosso país de tamanho continental, como é que o senhor avalia também essa questão, professor Carlos? Veja, nossa Constituição, ela fala que o jovem pode trabalhar no Brasil a partir de 16 anos, exceto no caso que a professora citou, que é a aprendizagem 14 anos e o recluso é 12 anos. Mas, na prática, o que nós temos é um grande volume a partir de 16 anos. Na nossa Constituição também dá o direito ao jovem estudar à noite. E aí, hoje, praticamente, nós temos até próximo de 40% dos nossos jovens de ensino médio estudam à noite. Então, isso é a realidade social, é a realidade financeira do nosso jovem de ensino médio. Ele vai estudar à noite porque ele precisa ou complementar a renda, ou ele já deseja ser inserido no mercado de trabalho. E aí vem a questão dessa facilidade. Tem facilidade? O jovem com 16 anos, 17 anos, 18 anos, ele consegue entrar no mercado de trabalho? Isso, mundialmente, nós temos histórico de que todo índice de desemprego na juventude, né, de 16 a 24 anos, ele é o dobro, pelo menos o dobro, do que o índice de desemprego nas outras faixas, justamente que a Scarlett estava comentando, que nós temos aí a experiência requisitada pelas empresas. Então, daí você tem os programas de aprendizagem, programa de estágio, que é justamente para incentivar as empresas a fazerem o treinamento desses jovens e inseri-los no mercado de trabalho. Então, por exemplo, na lei do estágio, a empresa não paga INSS, FGTS, um terço de férias, aviso prévio, não tem nada disso, nem a multa rescisória. Por quê? Porque ela tem que desenvolver uma equipe para treinar esses jovens. Então, ela vai pegar um jovem sem experiência e tem que treiná-lo, tem que ver conduta, comportamento, treinamento técnico. Tem uma série de tipos de treinamentos que ela tem que dar para que esse jovem, ele de fato entregue valor para a empresa. Então, como é que fica isso? Hoje, em termos de facilidade para o jovem, o mercado estava bem contratante, até praticamente a gente viveu o ano passado em pleno emprego. Mas isso foi uma exceção. Ao longo, se a gente olhar o Brasil em 10 anos, 20 anos, né, e quem sabe o futuro, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com esse Brasil. Mas a gente sempre tem que ter essa preocupação de estar buscando a inserção do jovem com aprendizagem e com estágio, que ele tenha um volume ideal desse tipo de oportunidade para que quem precise consiga. E quanto mais cedo o jovem ele vai para o mercado de trabalho, e mais um mercado orientado, melhor o rendimento dele escolar. Às vezes, um emprego não é bom. Por quê? Porque aí o emprego ele fica 8 horas e meia trabalhando numa empresa e aí não sobra tempo para ele estudar. No estágio e na aprendizagem você tem a limitação de 6 horas ao dia, né? 30 horas semanais. Então, temos que ver que esse tipo de inserção, quer dizer, você tem a questão social, a questão financeira, mas você também tem que se preocupar com a parte do aproveitamento do estudo para que ele, sim, construa o futuro da nação, o futuro pessoal dele, a carreira, a empregabilidade dele, quer dizer, tem que construir tudo isso junto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, ele não se tornar uma coisa contra o estudo. Então, ele tem que ter essa questão da limitação da carga horária. Isso é muito importante, que tem no estágio e tem na aprendizagem. Pois não. Professora Maria Peregrina, é importante que o jovem ele tenha realmente a oportunidade nessa fase de concretizar, de finalizar
um curso profissionalizante, existe essa oportunidade para todos os jovens dentro da nossa realidade? Não tem todos não têm as mesmas condições. Pelo menos os cursos que eu conheço profissionalizantes ou de qualificação profissional, eles têm poucas vagas. Quando eu falo poucas vagas, não é por turma. Turma eu acho que tem que ter poucas vagas mesmo. 20, 25 estudantes em cada turma. Mas é uma turma só. Então, não oferece a todos os jovens que queiram trabalhar, que queiram já começar, já escolheu, já tem a sua opção. Que eu acho que esse é um outro problema, né? Qual é a opção que o jovem tem para realmente se dedicar àquela profissão, àquela qualificação? Ele ainda está com 14 anos, até os 20, ele ainda está, assim, procurando conhecer as opções. E como as condições sociais no Brasil é muito complexa, ele acaba não tendo essa opção. E vai atrás daquilo que tem mais próximo, mais fácil. E não está fácil. Nós temos aí o Sistema S, que oferece vários cursos, tem vários programas federais que oferecem cursos, mas a gente vê que é complicado, que não é tão simples conseguir uma vaga, tem que passar por várias situações, né, de inscrição, de espera de vaga, e às vezes depois passa o tempo, é um desperdício. Eu sou a favor da escolarização até os 19 anos, que vai mais ou menos até o ensino médio, que as escolas públicas tenham essa qualidade de aprendizagem, aonde ele vai ter a responsabilidade de estudo, responsabilidade de horário, de trabalho, de fazer, porque estudar é um trabalho. Então, eu acho que nós estamos lutando por uma coisa que o jovem vai ser um jovem trabalhador, ele já tem a escola como trabalho, se a escola for de qualidade. Eu acho que é dentro da escola que deve ter esse trabalho de aprendizagem para o trabalho. Dá para compreender? Perfeitamente. É essa a ideia, né? Como nós não temos essas escolas, por exemplo, uma escola particular, o jovem, ele tem aula de manhã e tem aula à tarde no ensino médio. Ele tem aulas no laboratório, sabe? Ele desenvolve o seu pensamento, ele desenvolve as suas ideias, as suas opiniões diante de outras, diante do científico, da aprendizagem junto com o professor, e a gente não vê isso nas escolas públicas. Então ele fica perdido, vai estudar à noite para trabalhar, mas você já viu, eu dei aula durante 40 anos à noite para esses jovens que trabalham o dia todo. Gente, o curso que é oferecido durante o dia é muito diferente do curso noturno. Não é porque o professor quer fazer diferente. É porque o estudante que está ali, que trabalhou o dia todo, fez estágio, sabe? É diferente. É diferente. Então a gente tem que, eu acho que nós temos que lutar para que o nosso jovem tenha uma escola de qualidade, num horário em que ele possa estudar de verdade, que ele possa estar vivenciando a escola como um todo, os seus colegas, aprendendo essa sociabilidade, esse respeito, ser cidadão, é dentro da escola. Eu trabalhei também na universidade com alunos que faziam estágio pelo CIE, também é ótimo. Só que a lei é uma coisa, e aí o que acontece na realidade é um abuso desses jovens que vão fazer os estágios. Então eles precisam acabar saindo do estágio ou parando a faculdade, porque tem que resolver entre um e o outro. Né? A lei diz para sair um horário antes para chegar na escola à noite, mas não era isso que acontecia quando eu era diretora de escola. Entendi. Então, qual é a realidade, né? O que acontece, o que nós precisamos mesmo é escola de qualidade, que os nossos jovens fiquem dentro da escola. Pois não. Professora Scarlatti, né, também gostaria de saber da senhora o seguinte: os jovens que chegam para os estágios, quer dizer, as empresas de alguma forma, elas têm um compromisso de treinarem esses jovens, mas esse compromisso realmente é uma realidade? Sim, Walter, é uma realidade, né? Então, até concordo com o que a professora colocou, isso acontecia, né? Então, a gente pode até frisar em relação à lei de estágio, né? A lei de número 11.788, a atualização foi em 25 de setembro de 2008. Então, dessa data para cá, todo estagiário
fica na empresa até 6 horas diárias e 30 horas semanais. Por que isso é muito bom? Porque esse horário, né, essa carga horária reduzida faz com que o estágio não, de certa forma, atrapalhe o teu estudo. Então, ele também pode estagiar, tem empresas que acabam aí optando por uma carga horária reduzida, onde esse estudante fica 4 horas na empresa e 20 horas semanais, mas hoje a lei estipula que seja no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, é um horário que ajuda o jovem a chegar na escola no seu tempo, e também não atrapalhar. Um outro benefício que o estagiário possui é a redução dessa carga horária, diária aí na empresa, em até 50% no seu período de provas ou em períodos de trabalhos, um TCC que seja, ou um trabalho, uma semana de palestra aí na instituição. Ele pode apresentar no início do ano ou no início do semestre, que seja, o seu calendário de provas e de trabalho, onde o gestor vai aí, claro, seguir a lei e liberá-lo pelo menos 3 horas antes ou até 50% da sua carga horária, para que ele saia mais cedo e consiga realizar de fato o seu trabalho e os seus estudos com qualidade. Um outro ponto. Esse estagiário, ele tem uma bolsa auxílio obrigatória, no caso de estágio não obrigatório. Além disso, ele tem como benefício o recesso remunerado. Então, depois de 1 ano de estágio, ele fica 30 dias em casa e recebe essa bolsa auxílio normalmente. Ele tem um seguro obrigatório em caso de acidentes pessoais. Dentro das empresas, existe um supervisor para cada 10 estagiários. Então, Walter, nesse desenvolvimento que você comentou, na questão que você colocou, ele existe justamente por isso, porque existe um supervisor para cada 10 estudantes. Então, ele não fica sem esse acompanhamento. Fora que esse estudante muda o seu comportamento, Então, ele, para estagiar, precisa estar estudando. Ou seja, ele consegue buscar informações a respeito da área dele na escola, ou na faculdade que seja, e consegue trazer também para a prática. Então, acontece aí essa conciliação entre a teoria e prática, que facilita muito o seu aprendizado, com certeza. Eu chego agora também no professor Carlos Henrique, que é o presidente da Associação Brasileira de Estágio. Professor, como é que o senhor avalia o item fiscalização quando há o estágio de um menor dentro de uma empresa? Quem fiscaliza é a própria empresa ou tem um segmento apropriado para desenvolver essa atividade? Olha, a fiscalização normalmente é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quando eles vão nas empresas, eles dão uma checada na parte da documentação do estágio. Mas você citou também da questão do menor de idade, Então, essa questão do menor, sempre você tem aí a parte da assinatura no contrato do estágio por parte dos pais. Então, eles assinam como responsável do menor. Então, hoje, a fiscalização basicamente é essa, tá? A gente não tem encontrado, assim, junto aos nossos associados, problemas em relação a menor de idade, porque a lei permite, a partir de 16 anos, o jovem trabalhar no Brasil, e no caso de aprendizagem, 14 anos. Então, não tem nada de sério a respeito desse assunto, pelo menos que a gente saiba, ou tenha notícias, assim, de problemas desse tipo. Agora, quando a gente fala em estágio, a gente associa logo com o menor, mas temos aí estagiários acima dos 18 anos, e são muitos, não é, professor Carlos? Não entendi a pergunta. Eu disse o seguinte, quando a gente fala em estágio, a gente associa logo com o menor estagiando. Mas acontece que temos aí pessoas acima dos 18 anos que também realizam os estágios, né? Sim, o grande volume de estagiários, a gente acabou seguindo para essa linha da parte do ensino médio, do jovem que está com 16, 18 anos na entrevista. Mas o grande volume de estagiários no Brasil é no ensino superior. Isso aí podemos dizer que ele atinge praticamente aí uns 75% de todo o universo de estagiários é no ensino superior. E esse jovem normalmente já está com 18 anos, ele acaba entrando com 17, 18 anos na faculdade. Normalmente alguns começam a fazer estágio no primeiro e segundo ano, outros começam já no terceiro, quarto ano. E esse é o grande volume de pessoas que já estão fazendo estágio na sua área a fim de estudo, ou seja, estágio com os temas correlatos ao que ele está tendo na teoria, ou seja, ele vai aprender a exercer na prática,
né, o que ele está tendo na faculdade, na universidade. Então isso aí tem uma qualidade muito grande para o jovem no seu complemento de estudo, de ensino. Então isso tem é muito útil e muito importante para o jovem. Né? Entendo. Uhum. Professora Maria Peregrina, no campo, através do Pronatec, quando o pessoal está ali buscando a sua qualificação nos cursos do Pronatec, quer dizer, tem aí os menores, cursos para menores, como também tem cursos para adultos. O pessoal de alguma forma projeta, demonstra realmente o seu interesse, principalmente em cursos voltados para o campo. O pessoal de fato sabe o que está fazendo, para lá na frente não me arrepender e achar não era bem aquilo que eu queria? Olha, por enquanto os cursos do Pronatec, eles estão sendo de 180 horas até 360 horas, né? E quando a gente levanta a demanda no campo, os jovens participam muito e eles dão a demanda para nós. Eles dizem que curso eles querem e como querem esse curso e participam do projeto pedagógico, da elaboração do projeto pedagógico. Então, a gente trabalha com a educação do campo, com a educação popular, então essa é participante, né? Então todos participam, não só os jovens, como os professores das escolas, como os diretores de escola. A gente tem vários representantes do movimento social, do ITESP, do INCRA, a gente tem vários setores que participam dessa elaboração do projeto. E a gente vê que o jovem ele é muito claro, o jovem do campo. Ele sabe da necessidade, o que ele precisa, o que precisa complementar os estudos, né? E a educação do campo, como ela lida com o modo de vida camponês, é um tipo de curso que, inclusive, é escolhido dias de aula, horário de aula. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma elaboração com os quilombolas e o curso vai ser oferecido de sexta e sábado, o dia todo, de 15 em 15 dias, com a pedagogia da alternância. Isso foi escolhido por eles, pelos jovens, porque desta forma, sem ter esse horário tão rígido, né, durante a semana, ele pode continuar trabalhando dentro da sua propriedade, dentro da sua comunidade, no campo, e tendo esse curso também na sexta-noite, o sábado, o dia todo. Então, é uma forma diferente da elaboração. Eu não faço o curso, eu não elaboro o curso e ofereço. A gente levanta a demanda, o curso é elaborado junto com a comunidade, então é exatamente do jeito que eles querem. Isso é muito importante para o jovem e o adulto também, né, para que ele não tenha evasão. Essa tal de evasão que todo mundo fala, nós não temos esse problema. Uhum. Professor Scarlatti, em relação justamente ao mercado que está ali à espera daquele profissional que encaixe dentro aí do conceito da empresa, ou seja, o mercado é exigente, ele leva muito em conta, no caso aí, o estágio feito por aquele que de alguma forma a empresa pretende contratá-lo, quer dizer, quem está no estágio sabe também que a empresa é exigente, daí tem que esforçar o máximo para poder mostrar as suas habilidades, qualidades, para não ter dificuldade para enfrentar aí a realidade do mercado de trabalho, professor Scarlatti? Isso, sim, Walter, sim. E isso vai depender principalmente do objetivo desse estagiário, né, desse estudante. Se ele entra nessa empresa e vai se esforçar para chegar à efetivação ou à promoção, ou se ele quer mesmo estagiar para uma experiência a mais em seu currículo e estagiar em várias empresas durante o seu curso, que é o ensino médio, o ensino superior. As empresas, nesse quesito de estágio, não podem, né, solicitar aí uma experiência, não podem pedir uma experiência comprovada, já que é um jovem no seu início de carreira. É importante que o jovem primeiro elabore, né, um plano de ação em sua mente. Então, ao valor, a missão dessa empresa, a visão que ela possui, estão de acordo com os meus valores? Porque precisa valer a pena, né, se levantar da cama todos os dias para ir para esse estágio.
outro ponto muito importante, que ele seja flexível dentro dessa organização, porque oportunidades vão surgir para ele. Então, ele não precisa negar também uma atividade nova, um feedback, né, que é aí uma crítica construtiva. Então, é bem bacana que ele seja flexível para elaborar outras atividades e ganhar cada vez mais experiência com isso. Por quê? Qual que vai ser a visão em relação a essa flexibilidade? O compromisso. Então, essas competências que eu estou listando nem sempre estarão listadas aí numa vaga, num anúncio de uma vaga. Por isso é importante o estudante prestar atenção e já ir preparado, para o seu primeiro dia, ou sexto dia na empresa, ou até mesmo para um processo seletivo. Então, é importante ter esse compromisso. Outra informação, que ele seja relacionalmente, que ele haja dessa forma relacional, tenha esse relacionamento interpessoal, relacionamento com a equipe, com as pessoas. Qual que é a visão que a empresa terá disso? Que ele sabe trabalhar em equipe, que ele tem esse envolvimento com a equipe, sabe o objetivo daquela equipe. É importante também que ele tenha ética, que consiga aí cumprir com as regras e procedimentos da empresa, que ele também seja, de certa forma, inovador. É importante a gente ressaltar a diferença entre uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora, O criativo é aquele que traz uma coisa que nunca foi vista. O inovador é aquele que faz algo que já existe diferente. Então, as empresas também acatam bastante essa competência. A comunicação também é algo muito visto, A comunicação no sentido de assertiva, quando esse jovem ele consegue dizer algo que seja diferente do gestor dele, ou algo que seja diferente da equipe, sem gerar conflito. Porque às vezes uma opinião diferente não necessariamente é porque ele quer trazer aí uma briga ou um conflito. É simplesmente uma opinião diferente e também uma ideia nova que pode vir a calhar, e ter também aí uma visão estratégica depois. Uhum. E, por fim, importante que ele tenha uma orientação para resultados. Então, é claro que é importante toda essa flexibilidade, o relacionamento interpessoal, a inovação, a comunicação, mas é importante entender qual é o negócio no qual ele está trabalhando, Ter aí esse compromisso com a atividade do estágio e também ser persistente. Outra palavra aí que eu trago para compartilhar. Ser insistente é diferente de ser persistente. O insistente é aquele que bate sempre na mesma tecla, que vai sempre pelo mesmo caminho. Às vezes a gente não enxerga que esse mesmo caminho não está dando certo. Então o ideal é utilizar da persistência e encontrar novos caminhos, novas formas de ver as coisas e até de fazer as coisas que seja numa atividade de estágio. Uhum. Professor Carlos Henrique, nesse contexto dito pela professora Scarlatti, ou seja, a pessoa chega na empresa para realizar aí no caso o estágio, existe aquela situação do bullying, do empregado mais antigo, ou o PC pode chegar, pode tomar meu serviço, vou ensinar errado, ou não vou ensinar, ou vou me omitir, se ele quiser, ele que busque de outro jeito. Por sua vez também, existe a preocupação de que esse estagiário seja compreendido como estagiário e não mão de obra contratada da empresa. Eu gostaria de ouvir o senhor nesses contextos, professor Carlos Henrique. Veja, Walter, nós encontramos todos os tipos de situações possíveis. A gente tem que ver o que é a maioria. Então, assim, existem casos de funcionários antigos que podem se sentir ameaçados com um jovem que está vindo de uma faculdade, o cara estudioso, cheio de energia, cheio de vontade para resolver as coisas, querendo aprender. E pode ter essa sensação de ameaça para um funcionário mais antigo. Mas isso não é a maioria. Normalmente as empresas que estão contratando estagiários, os próprios requisitantes são as pessoas que estão precisando de um auxílio e eles sabem que estão pegando pessoas jovens e a maioria está disposta a treiná-los e a pessoa tendo toda essa lista de competências que a Scarlatti comentou, valores, flexível, compromisso, relacionamento, ética, inovador, criativo, comunicação, orientação para resultado e persistência. Só que eu listei aqui que ela foi falando. Quer dizer, pega um jovem assim
isso vai auxiliar muito a pessoa que está o contratante ali, a pessoa, por exemplo, numa área, sei lá, contábil, uma parte administrativa, uma parte de engenharia ou de arquitetura, administração, comunicação. Quer dizer, a pessoa que está buscando esse jovem encontra toda essa energia, para ela vai ser muito bom, vai ficar mais fácil para o profissional também. Então, assim, ele treina essa pessoa e ao mesmo tempo consegue ter toda essa energia, ter toda essa fonte de conhecimento vindo da academia, faz bem. Então, para a empresa, isso aí é uma formação de quadros, de pessoas novas, maravilhoso. Isso aí é o que vai garantir o futuro, e provavelmente esse jovem que tiver tantas competências assim, ele vai ser não só efetivado, como ele vai depois ser o gestor, vai chegar o gerente, quem sabe até o presidente da empresa. Então, para a empresa é muito importante ela contratar jovens e contratar justamente gestores que tenham esse interesse em ensinar essa juventude que está aí. Então, isso tem uma riqueza gigante, não só para a empresa, mas depois como um todo para o Brasil todo. Você pegar essa juventude, inseri-la no mercado, treiná-la e depois ter aí um país muito melhor para todos nós. Perfeitamente. Bom, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu pediria aos nossos convidados um minuto para as considerações finais, principalmente sobre qual é a grande reflexão hoje, 24 de abril, do Dia Internacional do Jovem Trabalhador, começando com a senhora, professora Maria Peregrina. Muito obrigada. Eu acho que, fechando assim, 3 pontos que não só eu comentei, mas os meus outros colegas também. Eu acho que a primeira coisa para o jovem é que a gente tem que oferecer aquilo que eu disse no início, as mesmas condições de aprendizagem. Não interessa se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é preto, se é branco. O importante é que a escola pública e a escola privada façam o seu papel. Tenham essa função social que é as condições de aprendizagem para o mundo do trabalho. Segundo, que os cursos de qualificação que são oferecidos, que não sejam oferecidos imediatamente para um mercado determinado de trabalho, mas que sejam oferecidos com uma demanda, com a participação na elaboração desse projeto do currículo, porque, pelo que eu estou ouvindo os 2 amigos aí dizerem sobre estágio, o jovem tem que elaborar as suas atividades de estágio, como é que um rapazinho, uma menina de 14, 15, 16 anos, vai saber elaborar esse projeto. Então, acho que esses cursos de qualificação é muito importante que tenha elaboração de projetos, gestão, como é que trabalha isso, que isso é importante. O que é uma associação, o que é uma cooperativa, como é que se pode trabalhar dessa forma, como é que pode gestar alguma coisa, né? E um terceiro ponto, né, que é no preparar direto, a gente percebe que os cursos são muito preparados para um determinado mercado de trabalho. Desta forma, aquilo que o mercado de trabalho exige, que é o jovem ter opinião própria, que é o jovem ter, criativo, né? Inovador. Se ele não for ouvido, se não tiver diálogo, se ele não conseguir construir essa curiosidade dentro dele, ele não vai ser. Pois não. E o 4º ponto, para fechar, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o mercado de trabalho, porque a gente estressa o coitado do ser humano antes dos 25 anos, né? Então vamos cuidar um pouquinho dos nossos jovens. Tá? Muito obrigado pela participação. Foi um prazer imenso estar com vocês. Prazer foi nosso. Professora Scarlatti, também um minuto para as considerações finais, professora. Obrigada, Walter, pela oportunidade, né? E também parabéns aí ao estudante e também ao jovem trabalhador. É uma data muito importante, né? De novo, para ressaltar a importância dos jovens no mercado de trabalho. Eu acho importante lembrarmos que essas atividades, o estágio, ele agrega muito, né, para o estudante e aí também, com certeza, ajuda na sua educação. Mas é importante lembrar também que não tem vagas para todos, né? Então, só como exemplo, hoje nós temos no ensino superior 7 milhões de estudantes, né? E 740 mil desses, né, que estão no ensino superior, estão estagiando. Ou seja, há poucas vagas, então por isso o jovem precisa aí correr atrás dessas competências que não necessariamente estão ligadas, né, a conhecimento, né, e sim a esse diálogo que a professora comentou. E o NUB pode ajudá-lo também
nisso, né? Então, no nosso site www.nub.com.br/EAD, o estudante encontra alguns cursos que podem auxiliar, como dicas de processo seletivo, marketing pessoal, gestão de carreira, como administrar o seu tempo. Dá uma passada lá no site, com certeza todas essas informações vão auxiliá-lo em processos seletivos e também no seu estágio no dia a dia. Lembrando que é um curso gratuito, não tem custo. Pois não. Professor Carlos Henrique Mencassi, também 1 minuto para as considerações finais, professor. Walter, uma coisa que a gente acabou não comentando é de uma pesquisa do IBGE de 2012. Nós temos jovens de 15 a 29 anos que não trabalham e não estudam, é de 19,6%, quase 20% dessa nossa juventude nem trabalha e nem estuda. Então isso é uma coisa muito séria, porque tem a ver com a questão da evasão escolar e com a qualidade escolar. Quer dizer, a pessoa acaba ao longo da escola se desinteressando de tal maneira, ou entendendo que aquilo não tem nada a ver com a vida dela, ou ela não consegue acompanhar, que ela abandona a escola e depois também não consegue ser inserida no mercado. Isso, para o Dia Internacional do Jovem aqui no Brasil, eu acho que é uma das coisas mais graves, talvez é quase, podemos dizer assim, quase um crime, né, contra a nossa própria juventude e contra o nosso futuro país. O que 20% da nossa juventude não trabalha e nem estuda? Isso é um dos pontos mais graves. Então a gente falou tudo de inserção de mercado, falamos de ensino, de estudo e tal. E a turma que ficou fora. Por que ficou fora? Se esse número vai continuar assim enorme, 20% da juventude é enorme. Exato. E o que a gente vai fazer para isso? Ou seja, essa questão da qualidade do ensino público, dar essas oportunidades para todos, para depois a gente pensar também na inserção no mercado de trabalho. Pois não. Então, assim, eu acho que para o jovem trabalhador, antes de mais nada, estudo de qualidade. Tá bom. Obrigado, Walter, obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Nacional. Muito obrigado também, professor Carlos, obrigado, professor Scarlatti, professora Maria Peregrino, muito obrigado a todos.